Mas no Brasil, as mais conhecidas, no caso, seria o Puro Sangue e o Pactuado, né? E o que diferencia, cara, o que diferencia um pouco essas duas raças é a cor dos olhos. Sim. Cor dos olhos, porque, assim, o Pactuado é aquele lobisomem que ele vem de um pacto, né? Por isso que o nome dele ele tem o olho vermelho. O Pactuado, ô Júnior, tem a ver com como chama, aquele livro lá, né? A gente estava conversando lá, né? Como que é o nome, cara? Acho que é São Cipriano, né? São Cipriano. Tem lá a parada do pacto para virar lobisomem, lá no livro de São Cipriano, né? Isso. Eu não sei se é o único pacto que existe, a única forma. A gente não vai falar sobre como fazer o pacto aqui. A gente fez Cara, eu e o Júnior fizemos um pacto de não falar. Não falo sobre isso, mas só para tirar algumas dúvidas aí, tem várias formas, sacou? Várias formas. Até eu posso dizer para você que existe um certo pacto que, se você conseguir achar a poça de água onde o lobisomem bebeu e você tomar dessa água, sacou? Você pode estar obtendo essa forma da criatura, sabe? Só que por trás disso existe um monte de coisa que tem que ser feita, sacou? Ou você deitar em um lugar onde o lobisomem deitou, se expor, né? Se espojou também pode acontecer. Só que tudo isso que a gente está falando, existe uma reza, uma entrega, tem um monte de coisa que tem que ser feito ali. Cara, eu fico pensando aqui, o que leva a pessoa a falar assim, eu quero virar um lobisomem? Cara, essa é uma pergunta emblemática, eu vou falar para você. A pessoa que faz o pacto, geralmente ela faz o pacto achando que, quando a pessoa faz o pacto para conseguir riqueza, conseguir ter dinheiro, por questões pessoais, a pessoa ela faz o pacto e ela nunca sabe o que vai acontecer no final. Aí o inimigo vai usar ela do jeito que quer, até mesmo colocando essa forma animalesca nela, né? E daí a alma dela já tá entregue, né? Agora existem aquelas pessoas que fazem o pacto por motivo de vingança, porque querem acabar de alguma forma com as pessoas, né? E acabam fazendo esse pacto para virar realmente o lobisomem, para poder se vingar. Só que elas acabam esquecendo. Por final, isso vira um fardo. Isso não é uma coisa que veio só no momento. É uma coisa que vai carregar pro resto da vida. Acaba virando um fardo, porque a pessoa que vira, ela consegue ver o que a fera tá fazendo. Só que ela não tem controle. Ela não tem controle da fera. É como se você fosse só os olhos da fera. Imagine você vendo a fera fazendo um monte de coisa errada e você não conseguir controlar. Então vira um fardo. Tipo, você não tem controle, né? Não É como se você estivesse com outro ser dentro de você mesmo ali. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Cara, deve ser mais ou menos igual aquele negócio de paralisia do sono. Você tá com o olho aberto, você consegue ver tudo, mas você não consegue se movimentar, você não consegue se esboçar, não consegue falar. Eu acho que deve ser mais ou menos isso que deve acontecer, sabe? O Senhor Fantasma disse que não vai mais continuar esse vídeo, a não ser que você se inscreva. Se inscreveu? Agora sim. A pessoa não tem ação nenhuma. E assim, por mais que o tempo passe, isso e aquilo, a pessoa nunca vai ter controle sobre a fera. Diferente do puro sangue. Agora fala aí do puro sangue, da raça pura, e vamos chamar assim, né? Cara, o puro sangue, ele é um lobisomem que ele já vem de como se fosse uma maldição passada de família em família, né? Geração em geração. E o que acontece? Vamos supor que o pai carrega a maldição. Quando ele se casar e a esposa dele gerar filhos, por muitas vezes o filho dele pode não ter a transformação. Só que como é uma maldição que está passando de geração em geração, o filho do filho dele pode ter essa transformação. O neto pode ter. No caso é dele, justamente. O neto dele pode ter a transformação. Tem gente aí que eu já ouvi relatos que sentem a mudança corporal, sentem mudança no humor, aquela vontade de estar no mato durante a noite, sabe como?
não gosta de estar em meio a muita gente, sacou? Eu ando meio mal-humorado, viu, Júnior? Eu ando meio mal-humorado. Será que eu... Pode ser. Vai que você é um puro sangue, cara. Então, mas Então, é mais... Mas é legal, cara, saber essas coisas, né? É verdade. É mais ou menos isso que um puro sangue, né? Em si, tem como diferença, né? E detalhe, cara, o puro sangue, ele, diferente do pactuado, né? Ele é um lobisomem que não precisa de lua. Não precisa ser lua cheia, não precisa... Qualquer lua ele aparece. A lua cheia, na verdade, só serve mais assim para que a parte bestial dele esteja mais aflorada, né? Os instintos dele estejam mais aflorados, tudo também. Mas até onde você sabe, o lobisomem puro sangue é onde tem mata fechada e pouca incidência de sol. Tem de dia. Tem de dia. Tem de dia também. De dia. Só que assim, o lobisomem puro sangue, ele é um lobisomem que ele não vai aparecer em chácara, ele não vai aparecer em casas próximas a matas, ele não vai aparecer em cidade, só que ruas escuras. Ele não aparece, ele é um lobisomem que ele tá, vamos supor, lá naquele lugar muito longe, aquela mata muito fechada, e ele não tá... Digamos que ele seja vítima aí de uma maldição, né? Ele vai querer se afastar das pessoas. Me lembra muito a questão do Yeti, do pé grande. Isso aí. Ficam longe e não quer papo com a humanidade, né? Então, cara, existe... A humanidade me ferrou, eu quero ficar longe, né?